Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Aí os versículos 28 e 29, bem no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, não pode, irmão. O reino de Deus não é abalado, não tem força do inferno, não tem força do diabo que consiga abalar, nem um pouquinho sequer. Nem um pouco sequer. Pode fazer o terremoto que for, pode ver, o reino de Deus é inabalável, não consegue. Podem fazer obra de feitiçaria, bruxaria, mas o reino de Deus, nós devemos de entrar nele. Como é que nós entramos? Entramos pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Não tem outra maneira para você entrar no reino. É crer no que Jesus fez, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte. Aí você, naquele momento, você entra no reino. Olha o que Paulo fala, eu vou voltar aqui depois. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. É um pouco atrás, carta de Paulo aos Colossenses. 1:13, ele diz assim, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino do Filho do seu amor. Então isso é importante. É muito importante você entender sobre isso. Quando você aceita Jesus Cristo, Deus transporta você do reino das trevas, do império das trevas. Império quer dizer domínio, reino quer dizer domínio. Então ele tirou você do domínio das trevas e você levou para o domínio do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, a mensagem dele sempre era essa, começou com essa mensagem. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1,15. Ele está dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrepender-se. O que é arrependimento? Mudança de vida, mudança de direção, mudança de visão, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Qual? Que Jesus já morreu por nós. Jesus foi à cruz por nós, entenda, ele veio para isso, morrer no nosso lugar, o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha um pecado, era o meu pecado, era o seu pecado. Ele morreu a nossa morte, para quê? Para vivermos a sua vida. Então nós entramos no reino, você deve fazer isso. Nós buscamos muitas coisas, Jesus ensinou, devemos buscar primeiro uma coisa, é Mateus 6,33, só para você entender, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Nós invertemos, estamos buscando a cura, não é errado, a prosperidade não é errado, a benção tal, mas temos que ensinar o povo a buscar o reino, entrar no reino, entrar pela porta que é Jesus, tomar uma decisão séria, porque a pessoa, uma vez salva, ela nunca mais vai querer abandonar, irmão. Você encontra até uma pessoa desviada, mas você quer ver uma coisa? Você pode até rir e dizer, não, pastor, eu conheço, não conhece. Eu conheço, não conheço o quê? Ex-crente. Eu conheço um ex-crente. Nunca foi. Nunca foi. Como não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Não existe. Vamos dizer que a mãe, coitada, não teve condições e ela colocou para adoção, né, o filho dela. Mas ela continua assim. Um dia que ela encontrar que ele é meu filho biológico. Meu filho. Verdade. Uma vez eu participei de um processo de adoção e a moça assistente social do governo, né, veio fazer entrevista e tudo, e falou assim, então agora sai a fulana de tal e a fulana de tal, e essa aqui já não é. Eu disse, não, essa aqui sempre vai ser a mãe biológica, a outra é a mãe adotiva, tudo bem, mãe de direito, mas a outra sempre vai ser mãe. Vamos dizer que você descubra que é aquela pessoa, um exemplo, vou falar de mim para você não dizer, meu nome da minha mãe é Terezinha, minha mãe fazia 93 anos, um exemplo, mas eu descubro agora que ela não é minha mãe biológica, mas ela vai continuar assim, minha mãe, porque ela me criou. Mas eu descubro que a vamos dizer, dona Joana, né, é que é a minha mãe biológica. Então, eu encontro aquela ali é a minha mãe biológica. Então, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, não existe ex-crente. Existe que eu conheço, não, porque ele nunca se converteu. Ele pode até se desviar, entenda, mas não conta. Eu conto que eu estava na mocidade da igreja, então tem alguns aninhos já, né? Eu estava evangelizando no ônibus, assim, aí eu
estava cantando uma música, eu lembro bastante, que estava assim: olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver só. Aí nós cantávamos, aproveitávamos, colocávamos ali a adaptação assim, ó, não rejeite passageiro, não rejeite a mão de Deus. Aí alguém gritou dentro do ônibus assim: cala a boca, burro. Irmão, levantou um cidadão, só a cabeça do bicho era desse tamanho, um cara dessa largura aqui, e ele estava meio embriagado. Ele levantou a mão, assim a cabeça, olhou para mim: quem é que falou cala a boca, burro aí? Quem ia falar alguma coisa? Daquele bruto tamanho, daquele grandalhão. Aí ele olhou para mim assim: aí, ô jovem, continue cantando aí, continue falando. Aí ele pregou, ele estava meio bêbado, você vê que ele estava meio tocado. Ele disse: ó, pessoal, esses estão pregando a verdade para vocês aceitam Jesus? Eu estou desviado. Não, ele falou: eu estou desviado. Ele não disse: eu também já fui crente. Não, não existe. A pessoa que entrou no reino, ela se torna, se ela nunca mais ela vai sair. Então, tem que buscar o reino, ser cidadão do reino, entrando pela porta, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos voltar lá em Hebreus, que está a nossa mensagem. Então, no versículo 28, estamos vendo isso aqui: pelo que dentro de um reino que não pode ser abatido, retenhamos a graça. A graça, meu irmão, é muito importante. Não é apenas o favor imerecido, claro que inclui, mas é essa obra de Deus. Retenha, não troca. O diabo vai te oferecer algo, não, a graça te basta. Quer ver uma linguagem clara para você entender, uma linguagem bem real? Um homem casado, entenda bem, tem sua esposinha, e aparece uma mulher muito bonita. E o que ela quer? É o diabo querendo tirar ele do reino, querendo tirar ele da graça, que ele não retém a graça. Não, eu sou morto para o pecado. Isso é a graça. Essa obra de Deus na nossa vida. Não, eu sou morto para o pecado, retém a graça. O diabo vai usar uma pessoa para te humilhar, para te afrontar, para te prejudicar, para que você tenha ódio da pessoa, tenha uma raiva da pessoa. Você diz: não, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Retenha a graça, não saia dali, se mantenha no reino, se mantenha como homem de Deus, como mulher de Deus. Tem que correr, que tem muita coisa para nós. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, né? Como é que a Bíblia diz? Servir a Deus com alegria, né? Não, agradavelmente. Seja uma pessoa simpática com todo mundo, irmão. Seja uma pessoa agradável, não só com Deus, mas também para com os homens. Eu tenho ensinado isso para a igreja. Não seja uma pessoa que discrimina os outros, que maltrata só porque você é evangélico, o outro está na feitiçaria. Não, dê bom dia para ele, dê boa tarde para ele. Verdade. E se ele está lá na prostituição, você vê pelo o jeito dele, pelo jeito dela, que é uma pessoa que está com uma vida errada, mas cumprimente a pessoa, não discrimine a pessoa, não maltrate. Sabe por quê? Você se tornando agradável diante de Deus, você vai se agradar, porque a vontade de Deus é que aquela pessoa seja o quê? Salva. Quando vem o carnaval, por exemplo, aí vem o pessoal de bloco, uma coisa, o pessoal crente, olha, tudo o diabo. Não, não fala isso não. Você também já teve do outro lado, não teve? Hoje está com Jesus. Então, oh meu Deus, assim como o Senhor me alcançou, alcance essas pessoas também, me ajude a alcançar. Então, seja uma pessoa não só agradável a Deus, mas sirva a Deus agradavelmente. Servir a Deus é obedecer a Deus, e Deus quer que todos sejam salvos. Então, seja uma pessoa agradável diante de Deus e dos homens, com reverência, porque Ele é Senhor, e piedade. Aí vem o nosso versículo: porque o nosso Deus é o que, pessoal? É um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Esse fogo só destrói o que não presta. Ninguém aguenta o fogo de Deus. Um câncer não aguenta. Jesus, eu estou clamando o teu fogo. A Bíblia diz que Paulo foi mordido por uma cobra. Eu falei isso quarta-feira. Uma cobra venenosa, que os nativos da ilha, os bárbaros, quando viram, sim, ele fugiu do mar, mas não vai fugir da justiça. Paulo jogou no fogo. Aquilo é simbólico para nós, joga com fogo de Deus. Ele clama, entenda bem, Elias clamou o fogo de Deus para queimar o holocausto e veio. Então coloca no fogo, é uma perturbação, pastor, de dia e de noite. O homem falou no culto anterior, ele morava num prédio muito alto e às vezes tinha vontade de se matar. Tem gente que não é vontade de se matar, que é uma perturbação, isso é um demônio. Tem outro que não pode chegar nem de perto, porque ele acha que daqui a pouco o demônio vai pegar a mim dele e ele vai se jogar. Conhece alguém assim? Ele tem medo que agora ele vai fazer uma loucura. Não, irmão, a minha mente é de Jesus, você nunca vai dominar a sua... Mas tem que falar, não é só pensar, não, falar. O seu desejo nunca vai ser realidade na minha vida.
Tem que falar, mas como é que você faz? Joga isso no fogo de Deus. Jesus, eu estou te pedindo, queima essa perturbação que está na minha mente, esse medo que me domina, esse pensamento que me domina, e seja o que for, essa doença que está, eu clamo o teu poder em nome de Jesus e vai funcionar. Você precisa disso. Esse fogo, então, é consumo. Aí já entramos no 13, que é assim, permaneça o amor fraternal. Lembra que eu falei? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram um anjo. Trate bem todo mundo. Quer ver uma pessoa que você nem sabe, é Deus mandando um anjo ali para te provar, irmão. Verdade. E você não sabe. Então, se você viver assim, você será uma pessoa abençoada. Amém?